Oi, gente. A live caiu e a gente vai retomar agora, tá? Vamos ver se a gente consegue agora. Oi, voltei. Voltamos! Vocês estão me ouvindo agora? Caiu tudo aqui, gente, desculpa aí. Ei, pelo menos. Estão me ouvindo também? Ótimo. Sim, Então tá tá bom. tudo bem aqui. Então, estamos, estamos aqui. Nós, de novo. Acho que temos que Isso começar do aí. começo, porque perdeu, né? Então vamos nos apresentar rapidinho, né? É, Bom, vou começar. Sou Daiane Oliveira, eu sou numeróloga há uns 15 anos, né? E gosto de desenvolver trabalhos ligados a facilitar o conhecimento da numerologia para qualquer pessoa, mas ultimamente gosto de voltar esse conhecimento para os terapeutas holísticos, para que eles consigam usar a numerologia de uma maneira rápida dentro do seu consultório para facilitar o trabalho, né? Seja o diagnóstico, seja o tratamento ali dos clientes. E estou aí na Colab do escritório de numerologia, junto com a Prince e a Carla, e atendendo, ofertando aí consultas, trabalho também com a numerologia sistêmica, que é o mapa de uma família ou de um grupo de trabalho numa empresa. E é isso. E mais coisas vão falando durante a live. eu sou a Carla de Oliveira também. Trabalho com numerologia há uns 5 anos, mais ou menos. E também, assim, a numerologia me trouxe um entendimento, né, de todas as minhas conexões, que me salvaram, vamos dizer assim, e para mim faz muito sentido levar isso para as outras pessoas também. E acho que faz muito sentido, né, usar a numerologia como um caminho, né, para terapia, para ajudar as pessoas a se entenderem, se aceitarem, né, aceitarem quem são e aí poder então seguir com o tratamento de uma forma mais consciente, né, de autoaceitação mesmo. Eu sou Prince Belle, moro em Floripa, sou manezinha. E também faço atendimento em leitura de mapa numerológico. Atualmente, mais especificamente, é no pessoal e o mapa geral da pessoa. E a ideia é essa mesmo, é trazer o autoconhecimento, trazer uma possibilidade da pessoa se compreender, compreender os desafios dela, compreender a ideia do que a gente fala muito de missão, né? O trânsito que ela vive, os ciclos, e a partir disso abrir a percepção de como que ela pode estar melhor consigo, melhor com o outro, melhor no mundo, e lidar com todos os recursos que ela tem, considerando os desafios também, tudo como uma oportunidade. A ideia é que nós somos três numerólogas juntas, participamos e fizemos e mantemos uma collab. Hoje o nosso convite aqui é para vocês migrarem para o Insta individual de cada um de nós, porque o Insta do escritório de numerologia ele vai ser apagado e a gente vai concentrar as informações, textos, contatos, mais informações sobre atendimentos lá no nosso site, que é o escritório de numerologia da Itu, numerologiaflorianópolis.com.br. numerologia, isso aí, numerologiaflorianópolis.com.br. Então fica já desde já o convite. E a gente estava falando, Carla, quer circular aí a energia? Então, aí a gente estava falando da questão dos arquétipos, das simbologias, né, dos números, e como os números eles estão relacionados com tudo no mundo, né? Então, falando, né, dos 7 dias para a criação do mundo, os 7 dias da semana e todas essas divisões, né? Todo o nosso tempo, as horas, os meses,
está tudo ligado sempre aos números, né? Então a nossa vida circula ao redor desses números, né? De toda a simbologia que eles trazem, né? E eu acho que é importante a gente poder trazer essa visão também para as pessoas, para que a gente possa entender, né? Que o mundo todo está girando em torno disso e que isso pode nos trazer muita consciência da ciclicidade da vida e de como isso fazer essa conexão é importante, né? Eu vejo que desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está tomando decisões e recebendo informações ou falando de maneira numérica, né? Você já acorda com o horário, seja programado ou não. A primeira coisa que geralmente a gente faz é olhar o horário que está acordando. Depois desse horário você já calcula quanto tempo você tem até você ter que trabalhar ou até você ter que fazer alguma tarefa de casa. Fazendo as tarefas ou trabalhando, você já está olhando talvez quantas ruas você tem para chegar ao trabalho. Você não conta isso, não, falta tanto, mas o seu cérebro tem essa noção. Então nós estamos num universo onde tudo é contado e contável. Então lidar com números é parte do nosso pensamento, é automático para nós. Tanto que as pessoas sabem contar dinheiro, fazer contas, até enriquecer, e podem não saber ler. Né? Existem pessoas, comerciantes aí mais antigos, né, que não foram alfabetizados, mas enriqueceram, construíram suas famílias porque sabiam fazer negócios, porque sabiam contar, porque sabiam que era lucro. Então eu vejo que os números, eles são até uma linguagem bem inconsciente do ser humano, e acho que agora a gente está cavando aí nesse nosso inconsciente para entender como que a gente funciona com essa simbologia toda. Acho que a gente está começando a entender isso. E os números vão decodificando como a gente funciona. Na verdade, eu entendo que tem esse profundo aí por trás dos números. O entendimento de que o número é uma referência simbólica, né? Ele é uma imagem, ele traz uma força. E o nosso trabalho, essencialmente, quando a gente se coloca no lugar de numeróloga, é decodificar mesmo, é passar para a pessoa pela vibração ou pelo mapa, porque o mapa não é feito de um número só, ele é feito de uma combinação de números, por isso que a gente fala em leitura do mapa, né? E vai revelando mesmo quais são as vibrações, o que a pessoa está carregando e o que ela pode desenvolver pela simbologia do número. Aí, escutando vocês falando, me veio a Pitágoras, né? A gente faz um atendimento, o nosso estudo mais concentrado na numerologia pitagórica, e ele traz exatamente isso. Pitágoras é reconhecido como pai da matemática, e a matemática ele usou como uma codificação do entendimento do universo. E aí eu vou já jogar aqui o que a gente estava falando, talvez até explorar um pouco mais, de quando a gente pensa em 4 estações do ano. Um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias, né? Então, tudo isso é uma forma de nós nos compreendermos a vibração que nós mesmos vamos criando, e isso tudo é codificado. E para os numerólogos, a codificação da vibração vem através dos números. É como a gente perceber de que um número tem realmente um mistério, né? Qual é o mistério guardado em cada número e como é que se dá a conjunção desses números, que é o que a gente chama de mapa. Né? O Rick entrou, o Rick Bell voltou. Meu maridinho. Voltamos também. Bem-vindo. Bem-vindo. Prazer conhecer você. Ô Rick, quer aproveitar e ter alguma pergunta aí pra gente? Que é gostoso também responder. Né? Porque você deve ouvir muito a Carla falar, e agora você vai ouvir a gente falando sobre numerologia. Aproveita. Ô Carla, quando chega que a gente estava falando anteriormente, a gente está na vibração 6, né? O portal 6. Vamos falar um pouquinho, talvez, do dia, Vamos né? Portal 5. Hoje é um dia universal 6, né? Então a gente estava falando, né, que estamos todas, né, com roupas que nos deixam bonitas, né? Estamos todas nos sentidos bonitas,
querendo agradar, né? Isso é muito do número 6, né? Que está vinculado ao amor, à beleza, e essa questão da harmonia, né? Então, até harmonioso, né? Porque estamos todas de estampas, né? Meio florais ou de coisas mais alegres. Então, é essa harmonia, essa sintonia que traz bem essa energia do número 6 de hoje, né? Isso aí. E você... Legal, fala do seu 5 mesmo, Carla, que eu vi seu post ali, que tudo é 5 para você esse ano. Gente, olha, eu tô impressionada com isso, porque, né, eu fiz 50 anos, né, então eu tô numa regência menor do número 5. O meu ano pessoal é 5. A gente tá no ano universal 5, né, e ontem eu consegui 555 seguidores. Gente, E era o dia 5 ontem. E ontem também era um dia universal 5. Enfim, gente, 5 eu já vi que assim, já entendi o universo, ok, né? Estou na vibração realmente 5 de transformação, de mudança de movimento. Então, bora lá, vou me conectar com essa energia e vamos fazer as mudanças e os movimentos que precisam ser feitos. Né? Estou conectada e estou a serviço disso tudo. Então, bora, né? E é muito engraçado que quando você se coloca nesse lugar, né, de estar realmente se conectando a toda essa energia e de você se ligar nessas energias, as coisas acontecem, o universo conspira a favor de maneira tal que as coisas vão acontecendo de uma forma que inacreditável, assim, sabe? E eu acho isso muito incrível e sou muito grata, assim, por poder, sabe, assim, ter essa oportunidade de ter esse conhecimento e me colocar realmente, né, como instrumento e vivenciar isso para mim, para que eu possa transmitir isso e transbordar isso para as pessoas, né? O 5 também, ele, em termos de arquétipo, em termos de imagem, de associação, quando se fala em numerologia animal, é o coelho. Do movimento. Aí vamos brincando, né? O 5 é mudança, e que tipo de mudança traz, né? Que força é essa, né? Aí a gente, em termos de imagem, a gente associa o número 5 à imagem de um coelho. Aí o que é o coelho, né? É o que reproduz rapidamente, é o que está sempre em movimento, é aquele também que é difícil de pegar, é fácil de escapar, no sentido de que ele tem essa agilidade a favor dele, né? Então não é qualquer coisa que pega o coelho, né? E ao mesmo tempo vai multiplicando, né? É a energia da multiplicação. E ele está ligado ao planeta Urano, né? Que também é um planeta das novidades, né? Da inovação, que traz inovações tecnológicas, enfim. Então, todos os arquétipos aí do 5 estão ligados a essa questão do movimento, da mudança, né? Da transformação, né? Dessa agilidade. Tá certo. E ao povo, se a gente for ligar o 5 a um povo, é o povo cigano. Né? Que são os nômades, né? Os viajantes que têm a casa no carro hoje, né? Antigamente era nas carroças, mas hoje eles têm ou um trailer, né? Ou carrega ali as barracas na caminhonete e moram onde querem morar. Vendem, né? São comerciantes, então eles podem trabalhar em qualquer cidade, porque é a venda que sustenta eles. Tem os conhecimentos mais místicos também, né? São enxergados, eu também nem sei muito da cultura, né? Mas a gente enxerga uma cultura mais de conhecimentos místicos, né? Tem muitas ciganas que fazem a quiromancia, que é a leitura das mãos, né? Então, o 5 também tem esse... A do tarô, que também está muito ligado com a numerologia, tudo, né? Eu até estava pensando isso outro dia. Será que a gente não tem um pezinho aí no povo cigano, né? Porque a gente tem a numerologia na veia, o gosto pelo ocultismo. Né? Com certeza. Vai que a gente tem um ancestral. Um ancestral nômade. Provavelmente.
E o legal disso é compreender, eu estava viajando aqui, o meu caminho, o meu destino é o 5. E aí, associando assim, eu tenho muito amor pela liberdade. Eu tenho uma necessidade muito grande de ter a liberdade de escolher, se apresentar e eu poder escolher. Isso é uma coisa que eu vim como para aprender mesmo. Eu saber escolher por mim o que é melhor para mim. E essa é a energia do 5 que eu sinto no meu dia a dia, nas minhas escolhas. E sou muito ligada assim a me responsabilizar pelo que eu escolho, e não pelo que os outros escolhem, porque daí é dos outros, né? Então, quando a gente fala em vibração e associação, e ele traz muito para a vida da gente, por uma compreensão mais ampla, de que a gente tem um caminho, digamos assim. A gente costuma dizer que se a gente está muito fora da nossa vibração, é bom a gente voltar e respeitar a energia, o que está pedindo, né? Porque é a vida mostrando, a vida convidando a, por exemplo, eu vivenciar o amor pela liberdade. Liberdade de pensamento, eu poder sentir o que eu estou sentindo, porque a liberdade não quer dizer libertinagem. A liberdade nesse sentido, e a gente estava falando do povo cigano, né? Os arquétipos do cigano, né? Qual é a imagem, a figura que a gente tem do cigano, né? Que é um povo livre que se movimenta e que tem conhecimento, e é um conhecimento ainda oculto, né? Eu lembro, Gurias, que aqui em Floripa tinha uma época que tinha muitas ciganas atendendo na Praça 15, a gente, Ah, ali na Praça da teve. Figueira. Lembra? Então, toda vez que a gente passava pela praça, tinha um movimento, era movimento mesmo, elas não ficavam paradas, elas ficavam andando na praça, e inclusive andando do nosso lado e convidando para fazer a leitura da mão. Tem muitas na Praça da Sé, né? Eu já fui abordada por elas lá, em São É, Paulo. em São Paulo tem, na Praça da República, na Praça da Sé, tem muito, muito mesmo. Elas ficam ali só esperando alguém passar, tipo assim, elas meio que é uma coisa bem maluca, né? Porque parece que ela sente a energia, né? Então ela sabe quem abordar, né? Como abordar, é bem interessante. Mas aí, só para a gente falar um pouco mais do 5, é, eu vou voltar aqui no número 4, que tem o arquétipo da formiga, né? Do trabalhador incansável ali, né? E o 5, na sombra, eu acho que ele é a cigarra, né? Falando da Ah, parada sim. ali da formiga e da cigarra, né? O 5 tem uma tendência, né, do lado sombra ir para esse lugar da cigarra, né? Do Com quero é mais certeza. viver a vida, a gente só vive uma vez e aí, né, que se dane todo o resto, né? Vou aqui no bem bom da vida, né? Porque o 5 tá ligado também aos 5 sentidos e essa questão de vivenciar plenamente cada uma das coisas, né? E a vida como um todo. Que aí, já que Sim. tu trouxe o 4, o 5, a gente começou falando do 6. Né? Aí a energia do 6, a vibração do 6, ela remonta ao cuidado, ao amor também pela família, pelo aquilo que a gente reconhece como família, né? Então, o amor pelo afeto. Então, é como se fosse assim, um aprendizado quando a gente vai compreendendo e vai também a ideia de que cada vida que a gente também vem com os números diferentes, que uma sequência lógica, depois que a gente vivencia o 5, que a gente possa vivenciar o 6. E o 6 ele é uma experiência que convida, né, o amor com afeto, o amor com o outro, né? Não pelo outro, mas o amor com o outro. No tarô, o 5, gurias, é o elefante. O elefante é aquele que vem bem a força da intuição, a força do autoconhecimento, a força da ser, ser governante de si mesmo. O 5. Então tem essa, digamos, o círculo, né? O movimento dos números na própria vida e os números que a gente também, que é legal, me vem agora, assim, das parcerias que a gente vai construindo, de como que a gente se coloca no mundo, compreendendo, por exemplo, que se o 5 ele tem essa luz, que é o movimento, a escolha, a rapidez, ele também tem a sombra, que é exatamente o oposto, né? É quando ele fica parado, é quando ele olha os outros, as formigas, né, do quarto trabalharem. Às vezes é aquele gestor, aquele chefe, né? Aquela pessoa que fica no lugar de que manda e espera que os outros façam, né? Só comanda e não faz, né? São características.
No caso do 5, você diz que seria um chefe que só manda. Se ele estiver na sombra, né? Porque ele quer ter o prazer, né? Quer ficar nesse prazer, né? Eu De diria que delegar. até o 5, quando ele estiver num posto de comando, se ele for muito mais 5 do que os outros números de comando, ele não vai permanecer por muito tempo, porque não é a praia dele estar ligado a uma instituição cheia de regras que ele responde para cima e fica comandando, né? O 5, ele gosta tanto dessa liberdade que ele é capaz de pedir demissão com salário alto, porque ele quer viajar. Né? Ele fica ali com salário alto o tempo suficiente para juntar dinheiro para viajar, porque o negócio dele são as experiências do mundo. Então, ficar preso numa empresa ou num lugar que ele não, que não dá condições de ele vivenciar, então ele prefere sair. Inclusive, eu atendi uma mulher ontem que foi isso. Ela tinha alma 5, propósito 5, C1 e C2 5. Nossa, Então, né, pureza de 5 com até 56 anos na estrada do 5. E ela contou isso. Ela pediu demissão, estava num alto cargo de uma empresa franquia nacional e ela não aguentava mais, pediu demissão. Os colegas até perguntaram se você ganhou na loteria, né? Ganhou na Mega Sena, o que foi? Como que você vai pedir demissão assim? E ela, não suporto mais, não aguento mais, estou saindo daqui. e tá tudo bem, E aí né? hoje ela é gestora de uma franquia. Então ela saiu do lugar de funcionária para ser a gestora, mas aí ela viaja, daí ela tem os funcionários. Então, assim, o perfil do 5 enquanto empreendedor vai ser sempre em um trabalho em que ele tenha essa liberdade e que ele possa sair do lugar. Né? Se ele ficar preso, ele não permanece muito tempo. E ele é um bom chefe, na verdade, tá? Na maioria das vezes vai ser um bom chefe, porque ele vai respeitar as liberdades das pessoas. Mas se ele estiver na sombra aí, meu Deus, aí vai ser terrível. Que espero que todos possam estar um dia no equilíbrio, né? Porque no equilíbrio tudo fica muito mais fácil, né? E o mundo fica bonito, né? É isso aí, todo mundo fica bonito. Tudo fica bonito, né? Quando a gente está no equilíbrio. Mas, né, já dizia uma amiga minha que o equilíbrio, né, que é uma linha reta, é a morte. Né? Uau! Porque quando a gente morre, porque não é? O nosso coração funciona, a gente sabe que a gente está vivo porque coloca lá o aparelhinho lá, fica lá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando ele fica reto, Verdade. é porque a gente morreu, né? Então, assim... Acabou. Acabou a vida, né? Então é isso. Então não existe esse equilíbrio perfeito, né? A gente precisa desse alto e baixo, né? Que vai e vem pra gente entender o processo. A gente não é sono não, tá? É isso. A gente precisa do alto e do baixo como aprendizado, né? Hora eu consigo exercer aqui o meu aprendizado, o meu equilíbrio, hora eu, né, caio aqui na sombra. E é esse o nosso processo, né? Não veio ninguém aqui para ser perfeitinho, né? O equilíbrio total. Essa imagem que tu traz, Carla, quando a gente vê essa imagem mesmo do coração, né, do batimento cardíaco, que geralmente a gente vê no ecograma como altos e baixos, ele é a ideia primeiro do equilíbrio. O que é o equilíbrio, né? O equilíbrio não é estagnação, às vezes se confunde isso. Deixa tudo como está, vamos seguindo, nada muda e eu estou bem assim. Para algumas pessoas é interessante, mas a vida vai convidar, enquanto desafio, talvez ela ir para um 4, talvez ela ir para um 8, talvez ir para um 9, né? Então isso a gente também percebe dentro do mapa. E ainda assim, o que é bacana assim, né? Como a gente vive no mundo da dualidade, ontem eu fiz a live da leitura do Afeganistão. O Afeganistão, ele tem o 5 no mapa dele. Ele tem o 5, eu posso até pegar aqui, eu acho que ele tem o 5 enquanto idade numerológica, ele está agora no trânsito 5. E aí, nesse caso, significa, associando a imagem que trouxe aí do batimento cardíaco, é botar ordem no caos. Porque para se chegar no paraíso, né, a ideia que cada um de nós tem de paraíso,
Primeiro que paraíso me remete a uma ideia de paraíso só, né? O meu desenvolvimento, o meu paraíso que eu crio conforme as minhas expectativas, e a gente estava falando de arquétipo, é o modelo que eu tenho introjetado, que eu percebi, que foi construído, que me contaram, daquilo que eu entendo que é um paraíso para mim, na Terra. Por um outro lado, existe o caos. O caos em si, ele é proposital para que as coisas se mudem. Aí vem a ideia que a gente fala no ambiente empresarial de crises, né? A palavra crise vem disso, de se tornar caótico para poder restabelecer, aí falando dos 5 de novo lá do Afeganistão, por exemplo, que é a idade numerológica que eles estão atravessando, é para poder se perceber e começar o novo, para poder recomeçar, para poder começar e se adaptar com aquilo que é a missão deles, no caso, trazer um exemplo, que é um aprendizado e uma missão de vida 9. Né? A gente começa a fazer essas associações, né? Enquanto arquétipo, enquanto modelo, enquanto ideia daquilo que cada um de nós aqui compreende, o que é caótico para mim. Algo que é caótico para mim não necessariamente é para a Daiane, não necessariamente é para a Carla. O exemplo que a Daiane trouxe, né? Por um número 5 que está nesse lugar de chefe, se ela está na sombra, ela poderia ficar nesse lugar emputecida e fazendo o inferno da vida de todo mundo em volta, né? Criando inúmeros produtos porque eu quero que eu tenho que criar. E aí se lasque os outros departamentos que se virem a cumprir. Então, nessa importância de compreender que a gente estava iniciando, né, a proposta é falar de arquétipo, os significados também que a gente dá ao que vai entrando na vida da gente. E aí eu entendo, de novo, muito como uma oportunidade da gente se olhar. Nada é por acaso, né? Nada entra desde o caótico como a ideia do paraíso, aí falando assim da sequência dos números que a gente pode atravessar e pode experimentar. Porque hoje um lugar de mudança, às vezes para o 7 já não é tão interessante, porque o 7 vai convidar a ficar mais introspectivo, né? O que vocês acham? Dessas possibilidades de experiência de a gente viver sem a todos os números. Isso é um questionamento meu interno, né? Nunca. A Príncia caiu. Bom, agora a gente fica, né, Carla? Vê se ela caiu. Você tá ouvindo a gente, Príncia? Acho que não. Não. Bom, vou continuar então. Esse é um questionamento interno meu, se a partir de vidas e vidas a gente vem nessa sequência, vivendo o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, ou se isso é aleatório. Porque a nossa alma, ela é infinita, né? O nosso eu superior, ele é um poço de conhecimento que, aliás, conhecimento não, né? De sabedoria, né? Nosso eu superior, ele conhece tudo, atemporalmente, várias dimensões e tal. Então eu me questiono, eu acho que não é bem nessa sequência certinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas tem uma lógica. E se a gente seguir essa lógica da contagem, eu sempre uso o exemplo de que o número posterior conhece o anterior. Tipo, ele já viveu o que o anterior viveu. Então, nessa ordem, quem vem para viver o 1 intensamente seria praticamente uma criança espiritual. Né? O 1 é quem está conhecendo tudo do mundo e precisa se autoafirmar. Olha, eu existo, eu estou aqui. Sempre uso o exemplo de que o número posterior conhece o anterior. Já viveu. A Príncia, você está ouvindo a gente? Nessa ordem, quem vem para viver o 1 intensamente... Que engraçado me ouvir. O 1 é quem está conhecendo todo mundo. Tá atrasado para a Príncia, eu acho, né? E ela tá ouvindo de novo. Eu estou aqui. Deixa eu falar com ela aqui no WhatsApp, senão vai ficar ruim a gente continuar assim. Ela desligou o som do outro aparelho. Ah, tá. Porque ela colocou em outro aparelho para ela poder nos ouvir, né? Já que aqui ela estava perdendo a conexão. Tá. Vamos esperar, ela vai então vamos lá, Carla. Vamos ver. Bom, vamos fazer naquele esquema, eu falo 3 números, você fala 3 números, vamos fazer assim? Pode ser. E aí a gente vai dando um norte. A sequência, para mim, faz muito sentido, porque
eu fiz um estudo de numerologia, de astrologia, de astrologia kármica, né? E ela fala que assim, ela mostrou que assim, as nossas encarnações vêm numa sequência de signos também. Ah, Então, entendi. a minha questão é que a minha outra encarnação foi no signo de Câncer. E aí eu tive toda a vivência como um signo de Câncer. E para mim Olha só. fez muito sentido para mim. E para mim faz sentido também essa sequência dos números, né? Porque eu acho que é cíclico e aí talvez a gente recomece, né? Tudo isso. Então, e aí quando você fala que aí o número 1 talvez seja uma criança, né? Do eu existo, pode ser também que assim a última vivência com o 9, por exemplo, né? Que é uma vivência que eu tenho como propósito, ela tenha se entregado tanto ao outro, né, que ela precisa vir agora com essa energia do 1 de novo para que ela se lembre, né, da Entendi. sua própria existência. Então, para mim faz um pouco de sentido tudo isso, né, de que existe aí uma sequência, de repente, não sei se existem estudos sobre isso, mas para mim faz muito sentido essa sequência de vivências, porque realmente é um aprendizado constante, né, em cada vivência que a gente vivencia. Tecnicamente, falando ali da questão do método da ABRAM, né, que é a Associação Brasileira de Numerologia, que ela possui um método mais, digamos assim, até dogmático para alguns numerólogos, né, um pouco rígido, porém ela dá algumas explicações assim desses conceitos, né? Então, um dos conceitos que se tem é o da pureza. Então, quando a gente fala que alguém veio com pureza, é porque essa pessoa está vivendo aquele arquétipo numérico pela última vez, ela não vai precisar vivê-lo novamente. Então, quando a gente fala disso, eu acho que, por exemplo, uma pessoa está lá na pureza do 6, então talvez ela já tenha vivido a pureza de 1, 2, 3, 4, 5, e hoje ela está no 6, depois ela está no 7, depois ela está no 8, depois ela está no 9. Então eu acho que temos aí um indício ali daquela análise que pode apontar para esse momento. Mas falando de uma maneira um pouco mais científica, né, ou cética, a gente teria que acompanhar várias gerações de pessoas com essas datas, com essas análises e tentar comprovar aí uma reencarnação para ver isso, né? Então, quem sabe, indo mais profundamente, se a gente vê os casos de reencarnação que já são comprovados, né? Porque existem alguns comprovados, se a gente conferir as duas datas, se tem essa dança, né? De qual vibração a pessoa viveu antes, qual ela está vivendo agora. Pode ser que sim, né? Estamos caminhando para o século futuro aí, que acho que a gente vai conseguir provar isso, né? Principalmente para os céticos que dizem que a gente é místico ou que é uma pseudociência, né? Eu não duvido que a gente vai conseguir ter essas provas aí. Eu também não duvido, não. Eu acho que esse é o caminho. E é um caminho muito próximo, assim. Não vejo que assim esteja muito distante, que nós estejamos muito distantes disso. Do meu entendimento, eu acho que é um lugar que é muito próximo já. Da gente conseguir olhar esses lugares aí. Também. Então, E eu penso que... vamos para o tema, né? Senão a gente fica conversando aqui 3 horas, né? Bom, gente, o nosso tema é os números e os símbolos, então a gente vai fazer aqui um apanhado de cada número e os símbolos correspondentes, né? Os símbolos que a gente lembrar, porque na verdade existem N símbolos para cada número. Então vamos tentar focar nos mais simples, nos mais comuns, que fica mais tranquilo para quem está assistindo. O número 1, ele é ligado a símbolos de força, de início, de rompimento, de liderança, de originalidade. Então, o Sol ilumina a todos. O leão também pode ser usado. A águia também remete ao número 1 pela liderança. O próprio carneiro de Áries também simboliza uma liderança e um rompimento e uma
vontade pela vida, de enfrentar qualquer obstáculo. Eu vejo o carneiro de Áries representando esse enfrentamento da vida, e a águia, a visão de longo alcance. O carneiro de Áries tem muito a ver porque o planeta do número 1 é Marte, né? Que também é o regente do Áries, então faz muito sentido, assim, esse arquétipo do carneiro. A gente andar por esse lado. Então, legal. E aí, já que você citou Áries, o Marte, então o 1 ele também pode ser simbolizado por um guerreiro, sim, que é aquele desbravador, não só o guerreiro de morte, não é essa coisa da guerra, mas aquele desbravador de uma certa tribo, digamos assim, que vai se arriscar. Ele tem a coragem, ele tem a determinação e ele tem o ímpeto de ir e abrir os caminhos para que outras pessoas passem. Então, essa é a maior imagem do 1. E se a gente for ligar a uma energia aí de humano mesmo, ele representa a nossa força masculina, a força masculina que cada ser tem dentro de si. E os homens, por nascerem biologicamente do sexo masculino, vão ter esse ímpeto do 1, já por natureza, que é o ser masculino, né? Então, dentro da família também o 1 vai representar a figura do pai para os demais familiares. O pai seria um número 1, né? Simbolicamente, né? Da mesma maneira que a mãe é representada aí pelo número 2, toda essa energia feminina, do acolhimento, do útero, da nutrição, de trazer a vida, de manter essa vida, de manter a união entre os membros da família, ali, o amor, né? Com relação a planetas, seria a Lua, o 2 é o símbolo, é a Lua, que é esse descanso, é a noite, esses ciclos, né? Respeitar esses ciclos. Também, enquanto 1 pode ser o fogo, o 2 é a água. O 2, não sei aí, você que poderia me dizer, Carla, que eu não entendo muito, mas talvez também poderia estar associado a Vênus, né? Que é o planeta do amor. Então, o Vênus está mais ligado ao número 6, eu acho. Ao 6? Então tá. Então seria a Lua mesmo, né? É a Lua mesmo. Tá. E a Lua até faz esse sentido pela dança com o Sol, né? Porque o 2 ele orbita em torno do 1, né? Não que orbita, mas ele é o oposto complementar. Então o Sol é o 1, o 2 é a Lua e eles fazem essa dupla. Para nosso mundo aqui bem dual, né? E o animal ligado ao 2 é o cisne, pela fidelidade, pela monogamia. A cor é o laranja, enquanto 1 é o vermelho, o 2 a cor é o laranja. E também o 2 simboliza relacionamentos de longo prazo. Então, se você aí tem uma sociedade, se você tem um casamento e você quer manter e quer alimentar essa energia aí de união harmônica por longo prazo, coloque na sua casa ou na sua empresa as decorações de número 2, seja qualquer coisa que seja em pares. Então, você está aumentando aí essa energia da união e da coesão entre vocês, né? E o número 3, ele... Deixa eu só falar uma coisa sobre os 2. Aí, ontem eu estava assistindo um filme e realmente... E aí tinha essa imagem do cisne, né? E aí é uma imagem bonita, né? E também dessa coisa da lealdade e tudo. Da mãe, né? Que acolhe, nutre. Mas também o cisne também é um animal violento, vamos dizer assim, quando ele se sente invadido, né? Então, quando ele se sente invadido, ele tem esse ímpeto da defesa, né? Mas do território. Do território, que o 2 também tem, né? Tipo assim, o 2 também, às vezes, quando se sente invadido, criticado, não visto, ele também pode ter esse rompante da agressividade, né? Do lado todo. Seria, eu acho que o 2, quando ele está numa agressividade, ele pode ser muito terrível, né? Porque como ele é o número de mais amor, de acolhimento e de união, se ele se rebela nesse nível, ele pode ali ser muito passional, né? Assim como o 6. E principalmente se mexem com os meus, né? Porque eu acho que aí é onde mexe mais no 2, né? Meu marido, meu filho, minha família.
Meu, quando mexeu no meu, aí lascou. Bom, e o 3, então a cor do 3 é o amarelo. Vocês perceberem, os números eles vão seguindo as cores na sequência das cores do arco-íris. Essa é a frequência de cada número. Então, vermelho, laranja, amarelo é o 3. Ele está ligado ao animal borboleta, porque o 3 ele tem toda essa simbologia de transmutação de um ciclo de vida, morte e renascimento. E enquanto um é o pai, o 2 a mãe, o 3 seria o filho ou a criança interior de cada um de nós. E enquanto você é criança, você é o 3 na família, né? Porque você é o terceiro depois do seu pai e da sua mãe. Mesmo que você tenha irmãos, você está vivendo uma fase 3. E o planeta relacionado pode ser o Mercúrio, né? Eu acho, pela comunicação. Sim. Bem ligado aí aos signos de Gêmeos, Sagitário, né? Que são os números mais assim ligados ao falar e ao viver, o gostar de vivenciar, de ser desapegado e tal. Outras simbologias seja tudo que for em trio, então um triângulo, coisas que funcionam só com 3, né? Tudo que for relacionado a precisar de 3 etapas, por exemplo, né? Meio, começo, meio e fim. Então, uma história tem um ciclo 3. Que mais que a gente pode falar do 3? Não sei, acho que... O 3 também acho que é isso. germinar, né? Eu acho que se a gente for fazer uma analogia com a planta, né? Então, o 1 é a semente, né? O 2 é a nutrição, a terra, né? A água que nutre, né? Aquela semente. E o 3 é quando ela começa o germinar, né? Isso. Então, seriam os resultados... resultados dos esforços, né? A alegria, a leveza, né? O 3, na verdade, de todos os números, ele é o portador da alegria. Então, seria essa criança pura, sem medo, né? Pronta para viver a vida e explorar, e sem responsabilidades também, que é uma característica do 3, não pesar, não ser sério. Né? Então, e aí eu já vi alguns lugares que eles relacionam o 3 também com um golfinho, né? Por conta da comunicação, dessa energia mais alegre, mais sutil também, né? Meio que brincalhona, né? Que gosta de brincar. Sim. Havia essa conexão também com o golfinho, que eu acho que é bem interessante. E já o 4, eu vou encerrar aqui a família, tá? E aí você segue. O 4 aí, então temos um pai, 2 mãe, 3 você e os irmãos. E o 4, ele vem para fechar essa família representando, na verdade, a raiz, que são os avós, né? Então, na sequência de uma árvore genealógica simples, você é o quarto descendente na ordem, né? Que tem o seu avô, o seu pai, a sua mãe e depois você, ou a sua avó, né? Tanto faz. Então, fecha aí essa questão de um sistema familiar. E então o 4 ele vai ligar mais a questão do elemento terra, da solidez, das regras. Ele rege, né? Se a gente observar a natureza, o 4 é um regente do nosso ciclo anual, as 4 estações, as 4 fases da lua. Dentro de um mês você tem 4 fases. Geralmente os meses vão ter 4 semanas. Então o 4 ele é um grande legislador natural. Então a gente vive muitos ciclos do 4 sem perceber. A gente obedece a essas regras e ele está no nosso inconsciente como a retidão, como o correto, como o honesto, como a forma que deve ser feita. Então o 4 ele vem dar a forma à matéria, e a gente pode ligar ele ao quadrado, a tudo, as coisas em si, materiais mesmo, a sua mesa, a tela do seu computador, a nossa tela do celular, a porta que você entra, o teto da sua casa, tudo que você olhar praticamente de forma material, mais sólida, vai ter uma base 4. Então o 4 ele é muito forte na nossa mente o tempo todo. As 4 rodas de um carro para ter a estabilidade,
tanto, né, que a moto que tem 2 rodas, a pessoa se quebra toda se ela cai num acidente. O carro, ela já tem uma proteção. Então, o 4, ele dá muito essa ligação de segurança e estabilidade. Aí, qual seria o planeta, Carla? Eu não entendo muito os planetas, mas qual que é o... O sériozão, né? Né? O responsável, né? Ele é o planeta mais responsável do zodíaco, assim, né? Se a gente for olhar. Ai, pois é. Então eu vou fazer a ligação com o meu mapa pessoal. Eu nasci no dia 4, meu nome começa com 4 e eu tenho Saturno na casa 1. Então... né? Meu ego, a minha identidade é julgada por Saturno. Então, honestidade aí na veia. Porque é muito isso, né? Ele precisa da honestidade. A cor do 4 é o verde, um verde mais escuro, um verde mais sólido, inclusive a cor que eu tô hoje, esse verde aqui mais... Ele é vivo, mas ele é mais sério, assim, mais maduro. O animal é a formiga, que é o trabalhador incansável. Então, o 4 ele vai ser um símbolo também de todos os operários do mundo, todos os trabalhadores rotineiros, né? Aquele trabalho que todos os dias é a mesma coisa, que a pessoa está ali firme e forte. E que, infelizmente, não ganha muito. Então, o 4 não são as pessoas ricas, são os trabalhadores. Mas é a base da nossa sociedade, né? O 4, ele, sem as pessoas que